Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, dos versículos 35 até o versículo 38. Assim está escrito: As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Versículos que vamos meditar nesta noite, com outros exemplos das Escrituras e da história, sobre o tema Deus continua sendo o mesmo, independente do que possa acontecer. Os versículos que li retratam para nós qual foi a vida daqueles que se dedicaram em servir a Deus. Hoje, e principalmente no Ocidente, nós temos uma ideia muito superficial e achamos que quando a pessoa faz a firme profissão de servir a Deus, de receber a Cristo, proclamar a fé, tornar-se um cristão, ele recebe na sua vida um status e uma auréola de proteção de que nada desagradável vá acontecer na sua vida. Este é o pensamento que domina a maioria das mentes. Como eu, fiel a Deus, servindo a Jesus, trabalhando constantemente, me esforçando, como é que Deus vai permitir que determinadas situações desfavoráveis aconteçam na minha vida? Mas à luz da palavra de Deus, nós vamos entender que, por decidirmos servir a Deus, ser fiel a Ele, nós entramos num confronto com este mundo que é dominado pelo maligno, pelo príncipe das trevas, e ele com as suas artimanhas, estratégias e exércitos humanos que se aliaram a ele para fazer a sua vontade. Eles estão trabalhando arduamente, e aqueles que estão desempenhando o seu trabalho em fidelidade, em temor, em obediência, sinceridade diante de Deus, eles estão sujeitos a passarem por situações desagradáveis, vexatórias e que vão marcar a vida deles para sempre. Isso precisamos deixar claro. Servir a Deus, tomar esta decisão, não nos torna imune de sofrimentos, problemas, desentendimentos, incompreensões, vinganças, ameaças, perseguições e mortes. Todas estas coisas viriam sobre nós. E o próprio Jesus, quando ele fez a oração, lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 15, os versículos 18 e 19, está escrito assim: Se o mundo vos aborrece, sabei de que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece.
E Jesus disse: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: e todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. O texto que li relata aqueles que viveram antes da encarnação de Jesus tornar-se homem e habitar nesta terra. A maioria deles viveram no tempo passado, mas mesmo assim, eles devotaram um comprometimento, a fé e a entrega a Deus que havia se revelado para eles, e eles então estavam servindo a Deus, porém sofrendo vários tipos de situações. Então aqui nós encontramos que, no versículo que li, diz que as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Muitas pessoas foram mortos por exercerem a confiança em Deus. Uns foram torturados, foram sofrendo aos poucos, até, evidentemente, chegarem à morte, não aceitando o seu livramento. Porque quando eles perseguem o povo de Deus, eles colocam uma alternativa. E a alternativa que se coloca é o seguinte: você agora precisa tomar uma decisão. Se você se comprometer em deixar este Deus, em não falar mais o nome dele, e não proclamar mais os feitos dele, nós vamos te conservar com vida. Porém, se você decidir não abrir mão disso, você será levado a uma série de sofrimentos e, consequentemente, à morte. Você escolhe. Está diante de você a sua escolha. Se você escolher o caminho que vem seguindo, sentença é a morte. Se você escolher abandonar este caminho que você está seguindo, nós lhe garantimos a proteção. Então veja a audácia do adversário em intimidar as pessoas que servem a Deus, para que eles o abandonem de uma hora para outra, sim. Mas à luz dos exemplos que a palavra de Deus traz para nós, nós observamos que a fidelidade a Deus é melhor do que a vida. Porque a vida estamos vivendo e ela é temporária. É por um período de tempo. Mas a fidelidade que se conserva a Deus, ela ultrapassa a existência física, a vida física. A fidelidade vai além e ela nos leva à presença de Deus. Então está escrito que elas receberam os seus mortos pela ressurreição, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Por quê? Porque o livramento era comprometedor. Nós vamos te livrar, mas você tem que passar do nosso lado. Você tem que aceitar o que nós estamos lhe propondo. E quem conhece a Deus, quem tem vida com Deus, quem tem experiência com Deus, de maneira nenhuma vai aceitar esse tipo de negociação. Porque é comprometedor. Ao escolher esta outra opção que é colocada adiante, sai da presença de Deus, perde a comunhão, perde a fidelidade, perde a proteção, perde a promessa de Deus e vai ser morto do mesmo jeito. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele promete vida para você negar a Deus. E quando você nega a Deus, ele te leva à morte, porque aí você é um a mais para o lado dele. Então é uma promessa mentirosa. Mas quem serve a Deus discerne bem todas as coisas. Então diz aqui: para alcançarem uma melhor ressurreição, outros experimentaram escárnios, zombados, escarnecidos, desacreditados, acusados, e açoites, e até cadeias e prisões. Veja quanta variedade de sofrimentos são colocadas diante daqueles que estão decididos a manter
a fidelidade diante de Deus, não importando o que possa acontecer. Qual será o resultado daquela vida com Deus? Mas tem uma convicção: Deus continua sendo Deus. E o que Deus fala e promete, Ele é poderoso, Ele é fiel para garantir, para cumprir o que prometeu. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Olha quanto tipo de sofrimento. E diz, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Veja, quem decide servir a Deus está sujeito a estas situações que com certeza se apresentam. Mas a única finalidade é a que eu já disse, é tirá-lo do contato com Deus, da fidelidade a Deus, da sinceridade e lealdade para com Deus. É tirá-lo deste caminho, porque quando alguém se posiciona como fiel a Deus, sincero, leal, temente, reto, que se desvia do mal, isto causa mal àqueles que vivem na prática do pecado, no espírito mundano, diabólico e em trevas. Então, quando a luz brilha, ela vai incomodar. E ao incomodar, o adversário vai utilizar-se de alguém para que tire aquela pessoa da frente. E ele, então, não seja mais alguém que vai trazer incômodo em virtude de uma vida reta, pura, santa e agradável a Deus, que está vivendo em face de um mundo corrupto, cruel, violento e mau. Então, é esta a situação que acontece. E no nosso lado ocidental, parece que isso não é verdade. Parece que essas coisas nunca vão acontecer conosco, porque nós temos liberdade religiosa, nós temos liberdade de expressão, de crença. E está tudo bem. A lei está garantindo o nosso direito em defender e proclamar a nossa crença. Mas não é isso que a palavra de Deus orienta. O que a palavra de Deus mostra é totalmente contrário a esta situação. E o próprio Jesus disse: ai de vós, quando todos no mundo disserem bem de vós. Quando eles quiserem se associar e dizer bem, e que você faz bem, e que você é amigo, você é iguais, tenha cuidado, porque você já está fora do caminho de Deus. Porque quem é fiel a Deus não vai encontrar amigos no mundo. Vai encontrar confrontos, contendas, conflitos, intimidações, ameaças, perseguições. Vão ser colocados embaraços no seu caminho para você tropeçar. Mas quem é fiel a Deus tem a iluminação de Deus e a visão espiritual do caminho que está atravessando, e por conta disso, então, o Senhor Deus vai dando o livramento necessário. Deus entra conosco na pior circunstância que estivermos atravessando. O resultado, o desfecho, pode ser totalmente contrário àquilo que nós desejaríamos. Mas não importa. Fidelidade a Deus é o que conta. E Deus continua o mesmo, independente do que possa acontecer. Então aqui estão vários exemplos de pessoas que viveram escondidas aqui, ali e acolá por conta da fé que haviam demonstrado em Deus. E com isto perderam essa liberdade de ir e vir,
e para ter o seu momento de comunhão com Deus, eles precisavam ficar em lugares escondidos. Porque se descobertos fossem, eles eram sentenciados e levados à morte e a todo o tipo que nós encontramos aqui de tortura. Então, é bom nós observarmos que ninguém que serve a Deus está livre de passar por esse tipo de sofrimento. O apóstolo Pedro escreveu dizendo que ninguém padeça como malfeitor, ou seja, que não haja uma justificativa de um malfeito da sua vida por fazer alguma coisa e, quando descoberto, então ser levado ao julgamento, ao sofrimento. Mas ele diz: amados, não estranheis, capítulo 4, versículos 12 a 15. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então veja o que a palavra de Deus traz para nós. Essas coisas estranhas sempre vai acontecer a quem devota fidelidade e sinceridade diante de Deus e guarda os seus caminhos do mal. Agora, o que está dizendo é que não seja algo provocado por mim, mas que seja algo em função da vida que eu tenho com Deus, e com isto surgem estas oposições. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Se nós formos observar ao longo da palavra de Deus, nós vamos encontrar várias pessoas que enfrentaram estas situações de perigos, de ameaças, por unicamente demonstrarem que serviam a Deus. Quando observamos no livro de Daniel, no capítulo 3, lá está escrito que o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro de 35 metros de altura por 3,5 metros de largura. Escolheu um campo num lugar bem aprazível, bem visível, e colocou ali aquela estátua. Fez um edito e convocou todo mundo do seu reinado para que não faltasse ninguém, porque em determinado dia ia se fazer a celebração. E após as músicas, os discursos, as celebrações, haveria o momento da inclinação àquela estátua, ou seja, a adoração daquele povo, aquela estátua que Nabucodonosor tinha mandado fazer. E no reinado de Nabucodonosor, tinha lá aqueles jovens hebreus que foram levados cativos quando Babilônia invadiu Jerusalém e levou vários da linhagem dos nobres para o palácio e outros foram para os campos. Mas todos eles foram chamados no dia para dobrarem-se diante daquela estátua. E ele fez um edito, ele fez um decreto, ele fez uma lei. E a lei não podia ser revogada e nem desobedecida, porque haveria consequências imediatas. E ocorre que quando toca-se a música, quando faz todo
o cerimonial, agora chega o tempo que vem a ordem de que todos têm que se dobrar, se prostrar e adorar a imagem. Lá no meio daquele povo estava Misael, Ananias e Azarias, aqueles 3 jovens que foram levados de Jerusalém para a Babilônia. E quando chega lá, o rei Nabucodonosor, instruindo os seus homens, troca o nome deles, porque o nome deles, Misael, Ananias e Azarias, trazia a identidade deles, de onde eles eram, como viviam e a quem serviam. E quando chegam em Babilônia, é preciso mudar essa identidade desses jovens para que eles agora sejam identificados com o ambiente, o lugar para onde eles foram levados. E eles então passaram a receber os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego, fazendo referência aos deuses babilônicos. Isto para incutir na mente daqueles jovens que a identidade deles agora era outra, que eles agora deviam adaptar-se a essa nova cultura, a esta nova identidade e, por consequência, esquecer a identidade passada deles lá em Jerusalém. Mas o que ficou gravado na mente, no coração deles, não sai assim de qualquer forma. E a própria palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esses jovens foram instruídos e ensinados na lei do Senhor. E ela ficou implantada no coração deles. E quando chega lá, troca o nome. Mas eles não são como camaleões. Camaleão é aquele que muda conforme o ambiente para se autoproteger. E nos nossos dias existem muitos cristãos que são verdadeiros camaleões. Eles na igreja são cristãos, eles fora da igreja são anticristãos. Ele num outro lugar ele é um político, no outro lugar ele é uma outra pessoa, é um cientista, é alguém que está sempre mudando conforme o ambiente. Não se sustenta em nenhuma situação, porque tudo que vive nele é fingimento. Porque quem muda de acordo com o ambiente não tem nenhuma segurança nem firmeza e não tem a convicção daquilo que é e que crê segundo está no seu coração. Mas Misael, Ananias e Azarias, não. Eles foram lá, identificaram com aquele povo, trabalharam com aquele povo, receberam honras, receberam cargos na Babilônia para desempenharem, porque mostraram a fidelidade a Deus e transparência da fidelidade com o próximo. Mesmo sendo de uma terra estranha, eles permaneciam sendo fiéis a Deus e fazendo o que era correto. E ocorre o seguinte, que quando chega o momento de se dobrar e adorar, todo mundo se prostra e adora a estátua. E os 3 ficam de pé. E os olheiros estavam por ali para ver se alguém estava desobedecendo, porque em desobedecer teria um castigo. Então eles estão olhando. E quando todos se curvam, se prostram e adoram a estátua, os 3 ficaram em pé. E alguém olhou, observou e identificou quem era. Foram a Nabucodonosor e disseram a ele que há uns homens judeus, agora eles eram judeus, né? Judeus, que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, capítulo 3 de Daniel, versículo 12, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Nós encontramos esses 3 aqui.
Nabucodonosor disse, chama eles, traz eles aqui. Levou eles lá, deu-lhes uma advertência, falou com eles o que poderia acontecer com eles. A fornalha de fogo estaria acesa, ela seria aquecida 7 vezes mais, e em não obedecendo seriam lançados vivos na fornalha de fogo para serem queimados e mortos. E eles ouviram Nabucodonosor e disseram para ele o seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Sobre este negócio, nós não queremos te responder nada. Nós servimos a um Deus, que Ele pode nos livrar. Ele pode nos livrar da fornalha de fogo. Porém, seja qual for a consequência final, nós não prostraremos e não adoraremos os teus deuses. Então, não teve outro jeito. Vai para a sentença final. São amarrados, o fogo é aquecido, são jogados dentro daquela fogueira, e quando eles caem dentro da fogueira, aquecidos 7 vezes mais, amarrados, eles são soltos e começam a passear no meio daquela fogueira de um lado para o outro. E Nabucodonosor está olhando, porque ali, ao cair, imediatamente, em poucos segundos, poucos minutos, seria o fim deles. Virariam pó, virariam carvão. E eles começam a passear. E à medida que o rei fica olhando, ele observa que jogaram 3, mas agora tem 4. Que negócio é esse? E o quarto é semelhante ao filho dos deuses. E ele ficou impactado com o que ele viu. Então pediu que tirasse os 3, chamaram, eles saíram por si. Quando chegaram perto, não havia cheiro de fumaça, não havia sinal de queimado, não havia nenhuma lesão por conta do fogo, não havia nada. Eles estavam perfeitos como antes de serem jogados na fornalha de fogo ardente. E então agora, o rei manda que aqueles que o jogaram na fornalha de fogo, que eles sejam jogados, porque eles foram os acusadores. E a acusação deles não teve validade. Então eles agora são lançados lá e eles são destruídos imediatamente. Nabucodonosor volta atrás, faz um edito e proclama que o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego é o Deus verdadeiro. E que a eles deve-se adorar e somente a ele. Então veja, numa prova tão difícil como esta, eles não negaram a Deus. E Deus também não negou a eles. Esteve com eles. Eles entraram na fornalha e saíram da fornalha. Isso não quer dizer que todos quantos enfrentarem problemas dessa natureza vão entrar vivos e sair vivos. Nem sempre é assim que acontece. Em algumas situações a pessoa vai e é levado à morte, mas mantém a fidelidade, o comprometimento com Deus, perde a vida, mas não perde a alma. Jesus disse, temei antes não aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. O corpo é o elemento que se desfaz, mas o que está dentro dele é que vai significar diante de Deus estar em pé na presença dele. Então este é um exemplo. Outro exemplo foi Daniel. Fiel, era do agrado do rei, mas foi jogado na cova dos leões. Deus livrou a Daniel também. Não permitiu que os leões o devorassem. Daniel saiu livre. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos que Tiago e Pedro eram considerados as colunas da igreja.
E eles, quando receberam o Espírito Santo, eles foram proclamando a palavra em Jerusalém, e muitas pessoas foram crendo, foram recebendo, foram aceitando a Cristo e fazendo parte do povo de Deus. E o rei Herodes, não satisfeito com aquela situação, levou eles dois à prisão. Em primeiro, chamou eles, deu advertência: não fale mais no nome de Jesus. Não proclame mais essa doutrina. Açoitaram eles na prisão, depois soltaram e eles voltaram. E disseram o seguinte: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então veja a firme decisão que eles tiveram. E isso foi passando, foi acontecendo. Estevão, quando estava pregando, ele foi apedrejado. Morreu apedrejado. Mas morreu em fé, com fidelidade diante de Deus. Tombou o corpo, mas a alma foi para Deus. No capítulo 12, Herodes, então, leva os dois à prisão, pega a Tiago e já o sentencia e leva à morte, e Tiago é morto. Como a Páscoa está próxima, eles seguram Pedro por um tempo lá no cárcere, para que depois da Páscoa apresente a Pedro e que ele tenha também o mesmo fim que teve Tiago. E quando eles estão pensando nisso, Deus envia lá um anjo, porque Pedro estava preso, amarrado, vigiado por 16 soldados. O Senhor Deus manda um anjo que desperta Pedro, tira-lhe as cadeias, leva-o fora da prisão, e ele vai lá na casa da irmã Maria, que estava em reunião de oração, orando, fazendo contínua oração por ele a Deus, para Deus livrar a Pedro, cuidar de Pedro. E quando eles estão orando, Pedro chega e bate na porta. E quando ele bate na porta, alguém o reconhece. O livramento na vida de Pedro. Tiago morreu, mas Pedro não. Quem pode entender isso? Quem pode explicar este tipo de situação? Humanamente, ninguém. Mas tudo segue a soberania de Deus. E assim aconteceu. Outros que nós encontramos, Paulo. Paulo era um perseguidor, depois que se converteu, quantas perseguições aquele homem sofreu. Quantos açoites, quantos embaraços, quantos naufrágios, quantas dificuldades. E por fim, foi levado à morte. Mas quando estava próximo a encará-la, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora está-me reservada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Paulo sofreu, foi levado à morte, mas manteve a fidelidade. João foi levado para a ilha de Pátimos. E conta a história que ele foi jogado num barril de óleo quente, óleo fervendo. Mas Deus o guardou, poupou e livrou. E lá na ilha de Pátimos, quando colocaram lá, para ele ficar isolado, desprezado, separado, sentenciado a morrer, Deus abriu os céus, apresentou-se a João e deu a maior revelação de que a palavra de Deus registra, que é o Apocalipse. E ele viveu muitos anos debaixo da proteção de Deus. Finalmente teve a sua morte natural. Então, o que quero dizer com isto? É que as situações podem ser diferentes entre um e outro. O que não pode ser diferente é o comprometimento que as pessoas têm com Deus, a fidelidade deles para com o Senhor. Porque a vida física um dia vai terminar. Mas o que está alimentado dentro dela é que vai prosseguir. E se em vida houver uma negação da fidelidade e do comprometimento para com Deus, perde-se a eternidade.
que seria com Deus. Vai vivê-la longe da presença de Deus, com tormentos, sofrimentos horríveis, sem fim. Um outro caso que nós encontramos na história bíblica fala de Policarpo. Policarpo era um irmão já com seus 86 anos, por aí, mais ou menos, um pouco mais. Ele era bispo da igreja de Esmirna e numa determinada ocasião, as autoridades romanas convocaram a Policarpo lá por volta entre os anos 69 a 155, foi o período da existência dele. Então, convidaram ele para que ele se apresentasse diante das autoridades. E quando chega lá, eles disseram a ele que amaldiçoassem a Cristo, se quisesse viver. Policarpo, nós te chamamos aqui para uma escolha sua. Se você amaldiçoar a Cristo, você renunciá-lo, você negá-lo, você continuará vivendo. Mas, o que você vai escolher? Policarpo parou, escutou, pensou e então deu a resposta. E que resposta Policarpo deu? Será que ele disse, eu aceito o que vocês estão dizendo? Observe, qual foi a resposta de Policarpo? Ele disse o seguinte, olha, durante 86 anos, servi a ele, e ele nunca me fez qualquer mal. Ele só fez a mim bem. Como posso agora blasfemar do rei que me salvou? Então, o oficial romano disse, se você não mudar de ideia, eu ordenarei que você seja consumido pelo fogo, numa estaca, seja colocado numa estaca e será consumido pelo fogo, porque se nega a maldizer a Cristo. Mas Policarpo manteve-se firme. Não nego a Cristo, eu continuo proclamando. Ele foi fiel comigo em toda a minha vida. Eu não posso ser infiel a ele agora. Eu decido continuar servindo a Cristo. Foi levado à estaca, foi consumido pelo fogo e morreu. Mas deixou brilhante testemunho de que não negaria o nome de Jesus. Os 3 jovens hebreus entraram na fornalha e saíram vivos. Policarpo entrou no fogo e morreu. Mas não importa. Deus continua sendo Deus, independente do que possa acontecer. No século XIX, século XX, quantas perseguições se falaram nos países por aí afora. Os mártires do Coliseu Romano, aqueles que se escondiam pelas catacumbas de Roma, os que vivem hoje em países fechados ao Evangelho, eles têm que reunirem-se de maneira oculta, subterrânea, escondidos, para fazer o seu culto a Deus. Outros são ameaçados com morte, são levados a campos de concentração, unicamente por servir a Deus. E aqui, no nosso Brasil, às vezes por uma simples questão que pode nos aborrecer momentaneamente, já queremos tomar uma decisão de que não vale a pena servir a Deus porque ele não me livrou daquela situação. Quando, na verdade, nós precisamos entender que o nosso compromisso de fidelidade com Deus deve ser firme e seguro, independente das circunstâncias que tenhamos a atravessar.
ou sorrindo, ou chorando, ou sofrendo, ou sendo consolado, ou tendo fartura, ou padecendo necessidade, não importa. Tendo um teto para viver ou não tendo, a fidelidade a Deus, ela precisa ser mantida. Não se pode negar ao Senhor em momento nenhum. E o próprio Jesus, através do apóstolo João, ele disse: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos os que habitam a face da terra. Então, perseguições à fé sempre vão acontecer. Os homens dominados pelo espírito diabólico, que não servem a Deus, eles são alimentados no seu pensamento em como arquitetar normas, leis e procedimentos para frear o povo de Deus, para impedi-lo da sua reunião para com Deus, para cercear o seu movimento de ir e vir para o seu momento de adoração, de oração, de culto a Deus. Mas à luz dos exemplos que citei nesta noite, nós podemos aprender com estes homens e mulheres que sofreram, mas mantiveram a fidelidade a Deus. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo de enfrentar a morte. Não tenha medo de ser levado a uma prisão. Não tenha medo de passar por um momento de tortura por causa da sua fé. Mantenha firme, mantenha a fidelidade. Não se deixe levar por pensamentos passageiros. Um olhar diferente já o tira do caminho do Senhor. Uma palavra dita que não te agradou já se afasta do Senhor. Um desejo que queria adquirir e não alcançou é o suficiente para decidir não querer servir a Deus. Onde a tua fé está firmada? Nas coisas passageiras ou em Deus que é eterno, poderoso e que garante a presença dele na nossa vida? Avaliemos hoje como é que nós estamos encarando esta situação. Que tipo de vida de fé nós estamos demonstrando? Qual é a valentia da nossa fé diante de circunstâncias opostas que são colocadas diante de nós? Como é que nós vamos nos portar? Será que nós vamos fazer como os 3 jovens hebreus? O nosso Deus pode nos livrar. E sobre isso não precisamos te responder. Ou será que vai negar a Cristo? Vai negar a Deus? Vai romper o princípio da fé que foi colocado no coração? Não. Sirvamos a Deus integralmente até o fim. Não importa que sejamos levados à morte, a mais trágica possível. Mas a fé não pode ser abalada. Ela deve estar nutrida, firme, segura. Nega? Não nego. Confesso que continuo adorando, servindo ao Deus único, verdadeiro, poderoso, Criador dos céus e da terra. A esse devoto a minha vida e o meu coração. Se preciso for passar por alguma situação vexatória, passe. Mas passe dando glória a Deus. Esta é uma palavra de Deus para o nosso coração. Nós precisamos amadurecer na fé. Nós precisamos entender que as coisas não é como nós queremos e desejamos. Deus não está obrigado a fazer o que queremos. Deus faz o que é da vontade dele para o nosso bem. E se para o nosso bem, na vontade de Deus, é nos livrar dessa situação quando enfrentarmos por ela, Deus vai nos livrar. E se porventura não for este o seu propósito, ele vai permitir que nós sejamos levados à morte, mas a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito estará assegurado diante do Senhor para a salvação eterna. Pense nisto. O exemplo dos hebreus, torturados, cerrados, desprezados, ignorados,
irreconhecíveis, vivendo como indigentes, mas com o coração voltado para Deus. Aleluia! Glória ao Senhor! Aleluia! Firma-te em Deus. Não importa o que te reserva o futuro fisicamente, mas espiritualmente garanta a tua presença diante do Deus adorado que tu serves e glorifica. Fique com esta palavra, anima o teu coração, se fortaleça em Deus, aproveite as oportunidades. Se o momento difícil chegar, não se abale, não se abate, não se desespere. Lembra que há um Deus no céu que está olhando por ti, que vela pela tua alma, pela tua vida, pelo teu futuro. Que Deus continue nos abençoando mediante esta palavra. Fiquemos firmes e sigamos até o fim, sem nenhuma negociação para a negação da fé. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É a promessa que Jesus fez aos que vencerem. Vamos juntos, venceremos juntos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.